Ora, boa tarde a todos. O meu nome é Luís Pereira, professor associado na FCT Nova e agora também diretor técnico-científico do Laboratório Colaborativo Alma Science. Eu vou explicar nos próximos minutos o que tem sido a minha atividade nos últimos anos relacionada com um tema que é a eletrónica sustentável. Portanto, dentro deste tópico, o meu trabalho tem-se centrado na utilização de materiais naturais para a criação de dispositivos eletrónicos e sistemas inteligentes. E, nesse sentido, tenho-me focado muito na utilização de materiais de base celulósica para a criação de transistores, sensores, circuitos integrados, tudo isso utilizando técnicas de baixo custo e baixa temperatura, também elas para reduzir o impacto deste tipo de dispositivos no nosso meio ambiente. Eu posso dar-vos aqui alguns exemplos daquilo que não é considerado eletrónica sustentável, portanto, isto é o que nós chamamos o e-trash eletrónico, o lixo eletrónico, portanto, aquilo que resulta da nossa eletrónica convencional. E isto levanta alguns sérios problemas, nomeadamente no que diz respeito à recuperação dos materiais que aqui estão colocados e que são utilizados para o fabrico destes circuitos. Aliás, recentemente também já ouvimos que há dificuldade e há alguma falta de alguns componentes semicondutores, portanto isso tem a ver também com a grande demanda deste tipo de dispositivos, algo que irá aumentar nos próximos anos, pois todos sabemos e já ouvimos falar desta buzzword que é a internet das coisas, onde todos os objetos se pretendem inteligentes e todos eles que comuniquem entre eles ou com um outro objeto que os comanda, e isso vai requerer cada vez mais sistemas eletrónicos integrados nestes produtos. Ora, obviamente temos também que considerar que nem todos esses produtos fará sentido ter eletrónica como esta. Esta eletrónica é feita para durar anos, décadas, muitas vezes, e alguns produtos desses que se pretendem que estejam nessa rede que se chama Internet das Coisas vão durar dias ou eventualmente horas, se considerarmos algumas embalagens. Portanto, temos que considerar estratégias alternativas no que diz respeito à utilização de materiais mais abundantes, mais amigos do ambiente, que causem menos impacto e tecnologias que nos permitam também, no final, recuperar os materiais funcionais que são utilizados para produzir estes dispositivos. Só como curiosidade, no ano de 2016, foram gerados cerca de 44 milhões de toneladas de lixo eletrónico, o que equivale a qualquer coisa como 4.500 torres Eiffel, okay? Em termos de peso. E prevê-se que cresça, e está a crescer, este ano ainda atingir qualquer coisa como 60 milhões de toneladas. Além do volume que estamos a falar, estamos também a perder material. Portanto, estima-se que 55 bilhões de euros se perca em termos de valor dos materiais que são utilizados e que não são recuperados. Portanto, claramente temos aqui algo que temos que atacar e, portanto, não podemos continuar com esta derivada, digamos assim, em termos de geração de lixo e desperdício de materiais. E, claramente, necessitamos de encontrar alternativas que sejam mais amigas do ambiente para estes tais sistemas que, não sendo, digamos assim, para durar anos e décadas, pretendem-se que sejam inteligentes e, portanto, pretende-se que desenvolver sistemas que permitam reduzir o impacto destes sistemas no meio ambiente e, portanto, assegurar aquilo que é a sustentabilidade e, neste caso, a sustentabilidade eletrónica. Um exemplo está aqui, portanto, a substituição quase de um PCB convencional por um PCB é feita em papel, ok? Claro que estamos também a falar sempre em sistemas de maior área, também eles processados por tecnologias muito semelhantes à que nós já conhecemos para a impressão, portanto, obviamente modificadas, e para produzi-los necessitamos de substratos de papel, okay? Modificados e trabalhados de maneira a ter as propriedades que nós pretendemos, e necessitamos também de tintas funcionais. Tintas funcionais essas também podem ser feitas à base de celulose ou de materiais de base celulósica. Além disso, há propriedades interessantíssimas em materiais de origem natural, como seja a capacidade de se digamos assim, assemblar e, portanto, proporcionar a criação de estruturas que são estruturas que até imitam aquilo que existe na natureza e têm propriedades fotónicas interessantes. E há a possibilidade, como eu disse, de modificar todos estes materiais para, de uma forma integrada, os utilizar para construir os tais sistemas inteligentes de eletrónica sustentável que incorporam substratos modificados, transistores feitos com tintas à base de celulose, sensores feitos com tintas à base de celulose e estruturas fotónicas feitas com materiais de base celulósica. Portanto, mas disto eu vou dar a palavra a quem sabe e eles irão explicar um bocadinho melhor cada um destes exemplos que eu referi. Olá, o meu nome é Diana Gaspar, eu sou investigadora do Laboratório Colaborativo Alma Science e fiz o meu plano de trabalho de doutoramento baseado em eletrónica em papel. Tendo como mote a eletrónica em papel para uma forma sustentável e para contribuir na redução de lixo eletrónico, durante o meu plano de doutoramento eu fiz o desenvolvimento de membranas celulósicas à base de nanofibrilas de celulose,
E durante essa produção também fiz alguma pequena modificação química para melhorar as propriedades eletrónicas deste material para ser utilizado como dielétrico porta em pequenos dispositivos discretos, como transistores e outros circuitos simples. A escolha deste material como material eletrónico e ativo em dispositivos eletrónicos traz muitas vantagens, nomeadamente a flexibilidade associada ao mesmo, bem como a transparência, que só por si também é bastante apelativa, mas também a suavidade do próprio material, que confere aos nossos dispositivos propriedades elétricas muito mais interessantes do que convencionalmente encontraríamos. Ora, para além do interesse científico da utilização destas membranas como dielétrico porta em pequenos dispositivos discretos, devo referir que estes materiais foram utilizados para desenvolver um exercício que nós desenvolvemos aqui no laboratório para as Olimpíadas Internacionais da Física no ano 2018, onde um dos exercícios práticos foi inteiramente desenvolvido aqui no laboratório e constava um transistor feito à base de celulose não fibrilada. Olá, o meu nome é Paulo Gray, sou estudante de doutoramento aqui no CENIMAT CEMOP, sob a orientação do professor Luís, e partindo aqui um bocadinho do trabalho da Diana, eu trabalho com nanocristais de celulose. Nanocristais de celulose é uma escala ainda mais pequenina que os nanofios de celulose que a Diana costuma usar, e o que nós fazemos, normalmente nós recebemos os nanocristais de celulose em forma de pó, depois podemos dispersar esse pó em água e obtemos uma dispersão de nanocristais de celulose em água. Eles depois auto-organizam-se numa fase líquida cristalina, ou seja, temos uma orientação à nanoscala, é uma hélice basicamente dentro dessa suspensão. Quando nós depois deixamos secar essa suspensão num substrato, por exemplo, vidro ou vidro com semicondutor, o que nós obtemos é um filme com cores estruturais. E essas cores estruturais podem ser no comprimento de onda visível da luz. O que nós podemos fazer com esses filmes é integrar esses filmes em dispositivos microeletrónicos. Por exemplo, nós utilizamos esses filmes em transistores de efeito de campo como porta de gate, e assim podemos obter dispositivos a microescala que, além da corrente, além da eletricidade, podemos usar outro portador de informação, que é a luz. Além da integração destes filmes nos transistores de efeito de campo, podemos integrá-los em sensores, por exemplo, em fotodiodes, que conseguem depois conseguem funcionar como um sensor de polarização circular. Então, olá, meu nome é Inês, sou aluna de doutoramento na área das nanociências e nanotecnologias e vou-vos mostrar basicamente uma outra forma de processar celulose, como vocês podem ver aqui neste frasco, neste caso é celulose microcristalina, e vou usar um método de processamento que consiste num método com recurso a um método de dissolução, basicamente se baseia numa forma de quebrar as ligações químicas da celulose. E apesar de haver muitos métodos já bem estabelecidos na indústria até, muitos são complexos, ou tóxicos, ou mesmo ainda poluentes, e aqui no CENIMAT o que nós exploramos é basicamente ter a perspectiva da preocupação ambiental e, como tal, eu usei um método à base de uma solução aquosa, com sais alcalinos, que pode ser com uma mistura, por exemplo, de hidróxido de lítio ou com hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica, que permite a dissolução da celulose em poucos minutos. Fica exatamente com este aspecto, transparente, que está no estado dissolvido, só que há um requisito, é que este método de dissolução nós temos que fazer a baixa temperatura, a temperaturas abaixo de 0 graus. Só que agora a celulose está dissolvida, temos que passar para um estado em que nós conseguimos manipulá-la. E para isso nós podemos adicionar um ácido, como por exemplo o ácido acético que existe no vinagre, por exemplo, que vai promover o quê? A agregação da celulose, e com isto nós obtemos aquilo que nós chamamos de uma polpa, basicamente de celulose regenerada, que é basicamente outro tipo de celulose. E a partir desta solução nós obtemos aqui, conseguimos preparar, por exemplo, uma membrana, como estão aqui a ver, que consiste num hidrogel, que é nada mais um material que tem capacidade de reter água na sua composição, e uma característica muito interessante deste hidrogel é que ele é moldável e também tem a propriedade de ser altamente conformável, consegue se adaptar facilmente a qualquer superfície. E uma forma interessante de o aplicar é quase como um autocolante, basicamente de uma forma simples e direta, conseguimos aplicar em dispositivos de energia, como por exemplo supercondensadores, baterias,
ou então mesmo em dispositivos eletrónicos, como por exemplo o transistor, tal como nós temos aqui, neste exemplo, em que aplicamos basicamente este hidrogel neste transistor, está aqui apresentado. E uma característica ainda bastante interessante, tendo em conta um caráter fundamental da parte da sustentabilidade, é que estas membranas são autorreparáveis. O que é que isto quer dizer? Quando elas são danificadas mecanicamente, conseguem restaurar as suas propriedades funcionais e mesmo mecânicas com base num estímulo externo. E isto vai muito em encontro, precisamente, a uma preocupação que nós temos na poupança dos recursos naturais e também na possibilidade de nós podermos estender o tempo de vida dos produtos. Olá, o meu nome é Tiago Carvalho, sou aluno de doutoramento aqui na faculdade e o meu objetivo é desenvolver ou estudar materiais à base de fibras para que possam armazenar energia. Portanto, aproveitando o facto de a celulose tem vindo a ser utilizada como elemento não só como substrato, mas também como material para obtermos contactos para dispositivos de armazenamento de energia, mas também como eletrólito para supercondensadores ou baterias. Portanto, aproveitando o facto de nós conseguimos dissolver os derivados de celulose, nós também conseguimos misturar na sua constituição espécies iónicas, como o lítio e o sódio, por exemplo. E um aspecto interessante também é que nós depois conseguimos regenerar esse eletrólito e dar-lhe algumas propriedades mecânicas e estabilidade. Desta forma, nós conseguimos utilizar fibras comerciais de carbono e conseguimos utilizar este eletrólito à base de celulose e conseguimos regenerar à sua volta para que possa criar este invólucro e assim temos um dispositivo que consegue armazenar energia. Nós estamos a utilizar estas fibras de carbono porque são fibras que têm uma elevada área de superfície, mas uma vez que queremos aumentar a sua capacitância para termos mais resposta em termos de eletroquímica, nós também conseguimos funcionalizar essas fibras de carbono com materiais abundantes, como é o caso do disulfeto de molibdênio. Dessa forma, também conseguimos, através da indústria têxtil, conseguimos tecer essas fibras já funcionalizadas num tecido, por exemplo, à base de algodão ou de poliéster. O objetivo é sempre utilizarmos materiais abundantes e que sejam sustentáveis e que possam ser possíveis de garantir as propriedades em termos de potência e de energia para as aplicações determinadas. Olá, o meu nome é Raquel, sou aluna de doutoramento aqui no CENIMAT e um dos trabalhos em que estive envolvida no passado foi a utilização da celulose, mas com uma modificação química. Nós podemos pegar na celulose, modificá-la quimicamente, adicionando, por exemplo, grupos carboximetilo e torná-la solúvel em água. E isto é útil porque, para além de ser solúvel numa solução muito mais simples do que a celulose em si, podemos formar soluções que têm propriedades pseudoplásticas, que nos permite usar estas soluções no processo de serigrafia. E podemos também formar tintas funcionais se combinarmos este derivado de celulose com, por exemplo, fibras de carbono cortadas. As fibras de carbono cortadas com a celulose, que é usada como elemento para dar uma certa viscosidade e a tal propriedade pseudoplástica, permite-nos imprimir filmes que são condutores e que permite fabricar sensores, por exemplo, sensores de umidade. Neste exemplo que temos aqui, este filme tem carboximetilcelulose e fibras de carbono cortadas. E quando há uma variação de umidade, a celulose atua como uma esponja, ou seja, absorve ou deabsorve a umidade que está presente no ar e torna as fibras mais próximas ou mais distantes entre si. Isto vai alterar a sua propriedade de resistência elétrica. Através da variação da resistência elétrica, podemos ter uma ideia quantitativa da umidade que está presente no ar. Olá, o meu nome é Joana, sou aluna de doutoramento aqui no Laboratório de Papel, na área de Técnicas de Impressão e Materiais Termoelétricos. Os materiais termoelétricos, através do efeito Seebeck, conseguem dar uma resposta elétrica quando são sujeitos a gradientes de temperatura. Esta capacidade que eles têm de responder a gradientes de temperatura permite, por exemplo, a construção de sensores de toque, como estes que eu tenho aqui, e vos vou tentar mostrar como é que os produzo. Portanto, existem diferentes tipos de materiais termoelétricos, como semicondutores ou polímeros,
E existem várias técnicas que se podem usar para produzir os dispositivos. Portanto, um dos trabalhos que eu estou a fazer e que envolve celulose é a produção de sensores de toque com tintas que se baseiam em derivados de celulose. Portanto, eu posso partir, por exemplo, do etilcelulose, misturar com os solventes compatíveis e a seguir misturar com as minhas partículas termoelétricas. E depois obtenho tintas que, dependendo dos materiais, vão tendo cores diferentes, claro. E depois pego em substratos como o papel normal de escritório, ou mesmo as etiquetas normais, que são flexíveis e depois têm a parte autocolante. Começo por imprimir as camadas de material funcional e depois, no fim, faço os contactos elétricos, que são as partes pretas, para pôr os dispositivos a funcionar. No fim, posso então obter vários tipos de sensores, que podem ser de um elemento sozinho ou de vários, ligados em série, com cores diferentes dependendo das tintas que uso, e basicamente eu vou tocar com o dedo num dos elétrodos e o material vai ter uma resposta. Essa resposta depois consegue ser medida e consegue ser traduzida no equipamento devido e, portanto, criamos assim sensores de toque. Este processo utiliza materiais sustentáveis, com técnicas pouco exigentes a nível energético e, ao mesmo tempo, permite a obtenção de dispositivos leves e flexíveis, sendo que a celulose está presente quer na parte ativa do material, quer no suporte em si, que neste caso é papel ou etiquetas.